Boa noite, galera. Estamos aqui no 6º dia do novenário. Hoje entrevistando o padre Miguel Ramon. Ele que fala um pouco sobre a população de rua e o posicionamento da igreja. Boa noite, padre. Boa noite, boa noite. Boa noite. Me diga uma coisa, como a igreja se comporta diante da população de rua? Olha, tem toda uma preocupação da igreja com as pessoas que vivem assim em condições precárias, e especialmente com os apelos recentes do Papa Francisco e o documento que ele publicou sobre a alegria do Evangelho, onde ele demonstra a ligação entre o Evangelho e a realidade social, ainda aumentou o compromisso da igreja com esta situação. Bem que já há muito tempo, por exemplo, aqui em Salvador, tem toda uma pastoral que vive, que acompanha os moradores de rua, lá na igreja da Santíssima Trindade. Tem toda uma equipe que acolhe os moradores de rua e faz um trabalho com eles. Certo. O que é que pode se fazer para que alguém possa sair dessa condição? O que é que as pessoas... Olha, primeiro tem que ver por que a pessoa chega lá. Às vezes chega lá como última tentativa de sobreviver. Muitas vezes saiu da família, perdeu o emprego, ficou viciado nas drogas, ficou viciado no álcool, ficou abandonado, então até às vezes tem vergonha de voltar para a família, não é bem acolhida e fica lá. Então tem todo um trabalho, eu diria assim, preventivo. Depois, justamente tem que ter este carinho, o carisma de algumas pessoas que possam se aproximar delas e ver como é que podem caminhar um pouco juntos, acolher, conversar, tentar tirar do vício, tirar da ociosidade, mas para isso também às vezes precisa criar oportunidades de trabalho e precisa ter uma formação mais adequada para acompanhar essas pessoas, porque não adianta você chegar perto e dizer agora amanhã você vai trabalhar, isso não vai dar certo. Então todo um processo de reencaminhamento para o mundo de trabalho e especialmente em todas estas situações, o que é mais importante sempre é a proximidade das pessoas. Você se aproximar destas pessoas e tentar fazer alguns passos, que nem sempre é fácil, às vezes demora. Tem pessoas que depois de muito tempo saem desta situação. A gente percebe um pouco que as pessoas, algumas delas, alguns moradores de rua, são bem carentes de Deus. Sim. O senhor acha que esse é um ponto importante pelo motivo de elas estarem na rua? Sempre a gente tem que se perguntar que tipo de Deus eles encontraram na vida. De repente, eles nunca encontraram um Deus amor, um Deus que mostra a eles que são pessoas queridas, que são pessoas acolhidas. Acolher gente sem problemas é fácil. Acolher pessoas que têm dificuldades, que têm vícios, que às vezes têm um comportamento impossível, que às vezes não quer, como a gente diz, não quer saber de nada, mas isso muitas vezes, se aproximando das pessoas, a gente vai descobrir que querem alguma coisa assim. Agora, o que muitas vezes falta é justamente o respeito. E Deus fala através das atitudes e as palavras humanas. Não adianta você falar de Deus e maltratar a pessoa. A pessoa não vai acreditar em sua fala, porque você fala bonito de Deus. Tem que ver, a pessoa tem que sentir. Se você diz que Deus é amor, essa pessoa tem que sentir que realmente é amada. Senão não adianta você falar que Deus é amor se você fica assim maltratado. Então, muitas vezes essas pessoas não têm, às vezes não tem nem formação religiosa. Às vezes tem sem formação religiosa. Tem assim e ninguém conseguiu traduzir para eles esta presença amorosa de Deus. Esse é um grande problema. Então não é que muitas vezes a gente também não conhece muitas pessoas de perto. A gente não sabe o que está no coração da pessoa. Porque às vezes a gente tem uma ideia de Deus, a ideia que a gente tem de Deus. Mas às vezes a experiência que eu tenho de Deus é diferente da experiência que você tem.
e a experiência da experiência que o morador de rua tem. Ó, eu tenho um amigo que é padre também, e que é peregrino e que trabalha com os moradores de rua. E de vez em quando ele faz assim uma peregrinação sozinho, ou com 2, 3. Ele me contou uma história interessante, que ele estava assim peregrinando, e em um certo momento chegou a uma cidade aqui do interior e ia dormir na rua, lá perto de uma estação de um posto de gasolina. Então, antes, porque ia dormir lá no cartolina, no chão. Aí ele passou uma travessa perto desta pessoa e viu lá um mendigo sentado em frente de uma porta de uma casa assim, abandonada. Então, ele se aproximou desse mendigo, aí ficou lá sentado junto dele, e aconteceu o quê? Esse mendigo tinha uma banana guardada para janta de noite. Fez o quê? Ficaram conversando, não tinha ainda também preso nada, o mendigo tirou, disse, mas eu tenho uma banana aqui, partilhou. Quer dizer, não falou de Deus, mas é a atitude que demonstra que essa pessoa tem um coração tocado por Deus. E muitas vezes as pessoas que falam muito de Deus não têm esse coração. Então usam o nome de Deus, mas não tem. Então é isso que estou dizendo. A gente tem que ter muito cuidado de dizer esta pessoa está com Deus ou está sem Deus, porque muitas vezes não é porque a gente fala de Deus que a gente está com Deus. E pessoas que não estão falando de Deus, muitas vezes sim, estão na prática, estão na vida, estão com Deus. Então é isso aí. As pessoas, mas muitas vezes também, né, depois de se aproximar de pessoas, aí as pessoas às vezes sim começam a acreditar também na presença de Deus. Tá certo. Então a gente vai finalizar aqui mais uma entrevista. Muito obrigado, padre, pelas suas Eu agradeço e parabenizo a vocês, viu? Parabéns pelo trabalho. A noite aqui foi maravilhosa, viu? Parabéns. Muito obrigado, pessoal. Estamos aqui finalizando mais um dia de entrevista aqui na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, e sabendo que nós, juntamente com vocês, estaremos sempre conectados a Cristo, viu? Fique com Deus. Boa sorte a todos. Boa noite.